Você já se perguntou por que, mesmo amando a Deus, você sente vontade de fazer aquilo que você sabe que não deveria? Porque é tão difícil orar todos os dias, porque é tão difícil perdoar, porque muitas vezes parece que a nossa carne vence e o nosso espírito perde. Se você já passou por isso, saiba que você não está sozinho. Até o apóstolo Paulo passou por essa mesma luta. Em Romanos 7,19, ele faz uma declaração impressionante. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Se Paulo enfrentou essa batalha, imagine nós. A primeira coisa que devemos entender é que servir a Deus não é difícil porque Deus é exigente. É difícil porque existe uma guerra dentro de nós. De um lado está a nossa natureza humana, com orgulhos, desejos, egoísmo e pecado. E do outro lado está o Espírito Santo, que deseja nos tornar a imagem de Cristo. Essas duas naturezas vivem em conflito. É exatamente por isso que muitas vezes a gente quer fazer o que é certo, mas aí a gente encontra aquela resistência. E a segunda razão é que servir a Deus significa dizer não para nós mesmos. Nós vivemos numa sociedade que diz: faça o que tiver vontade, siga seu coração, você merece. Mas Jesus ensinou exatamente o contrário. Ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo nunca foi fácil. É abrir mão do orgulho, é controlar a língua, é amar quem nos machucou, é continuar a ser honesto quando ninguém está olhando, é permanecer fiel quando ninguém descobriria se você errasse. E a terceira razão é que existe um inimigo espiritual. E a Bíblia diz que esse inimigo espiritual, ele anda ao nosso redor, procurando a quem destruir. Ele não quer apenas que você peque, ele quer que você desista. Ele quer fazer você acreditar que Deus não te ama. E quer convencer você que nunca vai mudar. Mas isso é mentira. Enquanto houver arrependimento, há esperança. Outra dificuldade é a espera. Todos nós gostamos de respostas rápidas, mas Deus trabalha no tempo dele. José esperou anos, Abraão esperou décadas. Davi foi ungido rei e demorou muito para assumir o trono. A espera também faz parte do processo de servir a Deus. Ela fortalece nossa fé, ela molda nosso caráter, ela nos ensina a dependência de Deus. Talvez hoje você esteja cansado, talvez esteja lutando contra um pecado repetitivo, talvez tenha pensado até em desistir da caminhada. Mas lembre-se de uma coisa: Deus nunca prometeu que seria fácil. Ele prometeu que estaria conosco o tempo todo. E Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. A nossa força ela não vem da nossa capacidade, ela vem da força de Deus. Quando caímos, Ele nos levanta. Quando nós estamos fracos, Ele nos fortalece. Quantas vezes, gente, eu acordo triste, angustiada, aí eu paro, às vezes eu leio um trechinho da Bíblia, às vezes vou direto fazer uma oração, converso com Deus. Você sabe conversar, conversa com Deus. Quando você estiver assim se sentindo triste, oprimido, fraco, conversa com Deus que Ele vai te fortalecer. Você vai ver que depois que você orar, conversar com Deus, conversa como se estivesse conversando com uma pessoa que você gosta muito. Abra teu coração, bota tudo para fora, você vai ver que aí você vai sentir aquele alívio, aquele refrigério que Deus dá pra gente, aquela força que Deus dá pra gente poder, gente,
é conseguir vencer as batalhas que vêm. Quando a gente pensa que acabou, ele abre um novo caminho. Isso acontece comigo, gente. Para e preste atenção. É porque a gente não presta atenção nas coisas. Toda vez que eu acho que tá, Deus vai lá e mostra um novo caminho. É sempre. Às vezes acontece muito comigo, assim, em questão de dinheiro, assim, de pagar conta, sabe? Às vezes eu acho, ai meu Deus, esse mês não vai dar, tá difícil. Daqui a pouco vai acontecendo uma coisa aqui, uma coisa ali. Eu consigo pagar minhas contas todas e ainda sobra dinheiro. Deus é maravilhoso. Às vezes ele usa a pessoa, às vezes a gente está com dificuldade de alguma coisa, ele usa a pessoa que passou por aquele mesmo problema que a gente está passando para falar para a gente como é que ela resolveu. É assim que Deus faz. Não é milagre assim. Ah, não, Deus vai usando pessoas, estratégia, acontecimento para fazer as coisas acontecerem na nossa vida. Coisa mais linda, mais linda. Eu tenho tanta experiência com Deus, gente, que eu me emociono quando eu falo. É tanta experiência. E se você se permitir, Deus vai fazer na sua vida também. Porque Deus é misericordioso. Deus é maravilhoso. Ele ama seus filhos. Não fique desesperado. Creia que Deus é capaz de mudar a sua vida, mudar a sua história. Eu não sei o que você está passando hoje, mas Deus fala com a gente o tempo todo. Às vezes a gente acha que tá tão difícil quando a gente decide servir a Deus. Se torna difícil porque o inimigo não quer que a gente sirva a Deus. Aí ele vai colocar dificuldades. Mas se você está firme com Deus, você vai conseguir passar por isso tudo e ainda dando glória a Deus. Por isso não desista. Continue orando. Continue lendo a palavra, que quando a gente lê a palavra é Deus falando com a gente. Continue congregando, né, buscando força. Continue buscando o Senhor, mesmo quando você não sentir vontade. Porque fidelidade é construída justamente nos dias difíceis. É quando a gente está passando pela prova que Deus está vendo, que a gente está passando ali pela dificuldade, mas a gente está ali firme. Começa a trabalhar na nossa vida. Começa a mudar o cenário. E aí um dia você vai olhar para trás e vai perceber que Deus esteve contigo em cada batalha. Hoje em dia eu já consigo perceber isso. Eu fico prestando atenção assim, nas coisas que eu já passei para trás, né? E como que eu consegui resolver. E aí eu consegui perceber, hoje eu percebo que Deus esteve ali junto comigo o tempo todo. O tempo todo, sem sair de perto nem um minuto sequer. E assim é na sua vida também. Presta atenção. Eu quero terminar fazendo uma pergunta para você. Qual tem sido a sua maior dificuldade nessa caminhada com Deus? Escreva aqui nos comentários. E se esse vídeo fez sentido para você, já se inscreva no canal, deixa um like, compartilha com alguém que está precisando ouvir essa palavra. Que Deus fortaleça a sua fé e que Ele lembre a você todos os dias de que vale a permanecer firme até o fim. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.